Open de Portugal de Velocidade foi a grande novidade do Estoril Super Racing Series. 13 carros fizeram história, alinhando pela primeira vez em pista para discutir a primeira edição da prova. A tendência dos apaixonados por corridas é dar destaque àqueles que cortam a meta em primeiro lugar. O Open foi pensado para contrariar esta regra. A competição não tem classificação à geral, ou seja, não há um vencedor absoluto. Aqui há 8 campeões distinguidos, tanto quanto as categorias em prova. As duas primeiras corridas são apenas de qualificação, a terceira e principal fica guardada para o fim e vai testar a resistência dos pilotos em 40 minutos. O conceito surgiu para revolucionar a velocidade em Portugal. Nia Morim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, acredita que o Open vai atrair mais participantes. Nós tínhamos que fazer alguma coisa porque a velocidade estava a decair e tinha menos concorrentes do que teve em anos anteriores e, portanto, tínhamos que tentar fazer alguma coisa para revitalizar a velocidade. Alteramos os regulamentos e criamos o Campeonato Portugal Open de Velocidade, que está feito de uma forma que pode albergar todo o tipo de carros. A mudança passa também pela promoção da prova. O promotor neste momento é a ANPAC e eu acho que estão a fazer um bom trabalho e a prova é que, se contarmos o número de carros dos campeonatos de velocidade que estavam presentes na primeira prova o ano passado e este ano, nós estamos com mais 15 carros no total, o que, do meu ponto de vista, deve-se ao trabalho que a ANPAC tem feito junto de pilotos e junto de patrocinadores para que pudesse ajudar a trazer mais carros e pilotos para os novos campeonatos. Portanto, eu acho que temos um passo acertado. As expectativas são altas, embora esta seja apenas a primeira edição do Open. É claro que ainda é cedo para fazer balanços, é a primeira prova, vamos ver como é que corre, mas eu estou otimista que vai correr bem. Passemos então à primeira corrida de qualificação. Aguardada com enorme expectativa, a primeira corrida de sempre do Open não decepcionou. Nuno Batista, Francisco Mora, Paulo Martins, Miguel Lobo, André Tavares, José Fafiães e Gabriela Correia fizeram história ao tornar-se nos primeiros vencedores de Open de Velocidade 2019 nas respectivas categorias. Miguel Lobo arrancou da pole position, mas atrasou-se logo no princípio devido a problemas na caixa de velocidades. Nuno Batista aproveitou o desaire e passou imediatamente para o primeiro lugar. Tudo corria bem até que na quarta volta a chuva forçou Batista a uma travagem falhada, levando Francisco Mora para a liderança. O piloto do Porsche 997 seguiu em perseguição ao Cupra TCR de Mora e conseguiu recuperar a primeira posição à sexta volta. A vontade de reaver a liderança valeu a Nuno Batista a melhor volta da corrida, 1 minuto, 42 segundos e 301 milésimas. Destaque também para Paulo Martins, vencedor dos T2, foi o sexto a cortar a linha da meta, mas segue na frente da sua categoria. Miguel Lobo, apesar do azar inicial, venceu a classe G3 com o Porsche Cayman GT4. Nas outras categorias, vitórias também para festejar. André Tavares triunfou na classe T4 e José Fafiães venceu na classe T5.
Gabriela Correia, também uma estreia, alcançou o primeiro lugar em T1, apesar do 12º lugar na corrida. Encerrada a primeira qualificação, é tempo de descansar e preparar a próxima. Nuno Batista entrou com o pé direito bem a fundo no acelerador. Fiz a pole position para a segunda corrida. À chuva, na pista muito molhada, foi complicado porque o carro não tem nem ABS nem controle de tração. E tive que me ver contra um carro com ABS e com controle de tração, mas depois na segunda sessão já estava um bocadinho mais seco, embora na mesma com pneus de chuva, mas menos molhado. E consegui fazer a pole position. Vamos ver agora nas corridas, que vão ser, em princípio, completamente seco, se consigo fazer um bom resultado. O piloto da classe G2 regressou às competições em Portugal após vencer o Campeonato de GT de Espanha em 2018, juntamente com Pedro Marreiros. É o ano zero deste campeonato. Eu acho que este campeonato, nos próximos anos, pode ter pernas para andar. Acho que deve haver uma filosofia de fusão com o campeonato espanhol, porque os regulamentos técnicos e desportivos são muito semelhantes e eles lá têm um campeonato mais maduro, com muitos participantes. Nós aqui estamos a começar. Acho que com a primeira prova estamos bem. Nuno aproveitou para deixar a sugestão de uma fusão competitiva na Península Ibérica, de modo a potenciar o desporto automóvel em Portugal. Para o ano eu acho que devia haver uma prova portuguesa em Espanha, uma espanhola cá, e começar a ganhar quórum, começar a ganhar músculo para que o campeonato possa crescer de forma sustentada e que possa ser motivo de orgulho para todos os praticantes e fãs do desporto automóvel. A primeira classificativa sorriu a Nuno Batista, ainda que com alguns percalços com Francisco Mora a dar muito trabalho ao adversário. E não fosse uma hora suficiente para apimentar a competição, inscreveram-se dois. Pai e filho correm lado a lado no Open, embora em categorias diferentes. Ainda assim, fizemos questão de saber, entre a experiência e o sangue novo, quem leva a melhor. Primeiro, o carro não tem nada a ver um com o outro, não é? Muito mais rápido, sem dúvida. E pronto, penso que sai um bocadinho a ele, não é? Sempre o bichinho das corridas que tenho, e foi ele que me proporcionou e tive e adquiri-o por causa do meu pai. Agora, essa pergunta é assim um bocadinho duvidosa. Porquê? Porque o meu carro é muito mais rápido que o do meu pai, não é? Ou seja, eventualmente ganharei sempre eu faço aqui ao meu pai, pronto. Francisco Mora Filho corre com um Cupra TCR enquanto o pai rola num Fiat 500. Diferenças grandes ultrapassadas pelo prazer de partilhar a pista. Os carros são distintos. Procurei vir num carro menos performante para provar, não é provar tanto, mais mostrar que se consegue também participar num campeonato com meios inferiores e não é desprimor nenhum, mas até de um familiar ser dobrado uma, duas vezes, porque são realidades distintas, mas é assim uma diversão correr com a família e com os amigos. E em igualdade de circunstâncias, será que Mora Filho continuaria a ultrapassar o pai? Eu continuo a achar que seria eu, não é? Porque por toda a experiência a mais que eu tenho em relação ao meu pai que está habituado a correr nos clássicos, não é? Em carros modernos. Aí pronto, assim, tenho mais que a obrigação, mesmo ao meu pai, e penso que a todos os pilotos que estão na grelha de vencer em circunstâncias iguais. Obviamente os mesmos carros têm a obrigação disso e também eu obrigo-me a isso mesmo por tudo o que já ganhei aqui em Portugal e por tudo o que tenho de experiência. Por isso, é assim, óbvio que há campeonatos e anos em que são mais competitivos que os outros, mas para mim o objetivo é sempre o mesmo, que é ganhar. O clássico Fiat dificilmente acompanhará os carros de alta cilindrada, mas o pai Mora é o exemplo de que isso não impede a participação. Temos é que, se calhar, alterar um bocadinho a mentalidade que muitas vezes se usa em Portugal, que é, eu tenho que andar na frente, logo para isso tenho que comprar um daqueles, um avião, como nós dizemos. Não, pode-se vir com um carrinho pequenino e brincar na mesma e divertir-nos também. O Open de Velocidade tem espaço para todos. Vamos agora para a segunda corrida de qualificação. A segunda prova de sprint foi diferente para alguns dos concorrentes, mas não para Nuno Batista. Partiu da pole position, rolou até ao fim sem oposição e garantiu a vitória na categoria G2.
Atrás, a história muda ligeiramente. Patrick Cunha, que faz dupla com Miguel Lobo, remendou o mau arranque anterior e fixou-se na segunda posição até ao fim da prova. Com uma diferença de 14 segundos para Batista, conseguiu o melhor tempo do G3. Francisco Mora surgiu logo depois com uma diferença temporal de 353 milésimas. Foi o primeiro TCR a cortar a meta. Na mesma categoria, Daniel Teixeira esteve perto do adversário na primeira volta, mas um peão atrasou o piloto do Seat Leon Supercopa. Apesar de ainda ter sido penalizado em 30 segundos, Teixeira classificou-se em segundo lugar. Pedro Marques foi terceiro. Recuperada da má classificação no primeiro round, Gabriela Correia mostrou conhecer melhor a pista nesta segunda prova e melhorou o tempo em 4 minutos, 42 segundos e 35 milésimas. Foi a primeira na sua categoria T1. Já Paulo Martins não esteve tão bem como anteriormente. Foi o 10º a ver a bandeira de xadrez, embora seja o primeiro da classe T2. Com uma volta de atraso, terminou André Tavares, primeiro da categoria T4, que rolou ao volante de um Honda Civic. Os últimos a cortar a meta foram os T5. José Fafiães terminou à frente de Francisco Mora com uma vantagem de 97 centésimas, conquistando a segunda vitória do dia na sua categoria. A competição foi aceita por vários pilotos, todos com características distintas. O desafio de participar no primeiro Open de velocidade agradou principalmente aos pilotos de montanha que veem nos circuitos novos desafios. Pedro Marques tem-se destacado no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e estreia-se em velocidade no Estoril. É uma adaptação um bocado difícil, não é? Quem está na montanha, para mim eu até penso que é mais fácil adaptar-me à velocidade, porque a montanha é mais precisa, não é? Não pode haver tantos erros aqui, há mais umas escapatórias, podemos andar mais de lado, que não há problemas nenhuns. Na montanha é muito preciso, não é? Qualquer coisa logo batemos, temos que parar. A adaptação é igualmente difícil para o carro. O Seat Leon MK3 não está adaptado aos circuitos, mas está a ser trabalhado para isso. O setup é um bocado diferente, também estamos a trabalhar o setup, a ver se conseguimos melhorar cada vez mais e estamos a conseguir. Eu acho que agora já estou com mais confiança e deve ser os resultados, vamos ver agora na prova oficial. Quem também fez questão de se estrear na velocidade foi Gabriela Correia. Com apenas 16 anos, a piloto tem vindo a crescer no desporto automóvel e este é mais um desafio a cumprir. Contudo, nem sempre é fácil começar e as dificuldades surgiram. Sem dúvida o facto de não conhecer a pista, ando aqui ainda um bocado aos papéis, tenho grande dificuldade nesse aspecto e o facto também de ter vários concorrentes ao mesmo tempo, pois é que a montanha eu vou sozinha. A lista de inscritos está cheia de adversários de peso, mas o campeonato só agora começou. Sem dúvida, qualquer um dos pilotos que se encontram a competir contra mim são bastante competentes e têm uma condição bastante elevada. Não sei se eu chego ao nível deles. Tal como a filha, inscreveu-se o pai, José Correia, já campeão no campeonato de montanha. A estreia na velocidade era muito aguardada. Mas os planos saíram furados. Na segunda prova de treinos cronometrados, o piloto teve um problema grave no carro que o impediu de competir o resto do fim de semana. Fizemos a primeira prova de treinos, tínhamos o melhor tempo, estávamos melhor classificados. Na segunda prova, após treinos cronometrados, logo na primeira volta, o carro na reta da meta interior teve um problema, qualquer coisa estranha, que ainda não conseguimos saber o que era, que a meio da reta bloqueou qualquer coisa e o carro atravessou e saiu para o rail sem qualquer motivo. Portanto, ainda não conseguimos detectar o que é porque não desmontámos o carro, só iremos fazê-lo em oficina para tentar descobrir se partiu alguma peça, se bloqueou alguma peça, o que é que aconteceu. Pouca sorte para o piloto que terá de guardar a sua estreia para Braga, de onde é natural. Ao contrário de José e Gabriela, Daniel Teixeira tem-se focado nos circuitos nos últimos anos. No entanto, continua a ser difícil escolher entre a velocidade e a montanha.
É uma decisão muito complicada. Eu gosto das duas coisas. Para mim, os circuitos, que é o que eu tenho feito nestes últimos anos, portanto, 2018 e agora 2019, com mais frequência, gosto bastante porque há muita luta direta em pista e isso é fascinante e é uma emoção indescritível. A parte da montanha também já fiz no passado e também gosto muito, especialmente pelo ambiente da montanha, que é um ambiente muito especial, mas também porque não há margem de erro. Estamos sempre dentro de rails e isso também é um atrativo muito interessante. Os adversários estão à altura, algo positivo para o espetáculo e para o público. A competição, para já, eu acho que felizmente tivemos uma lista de inscritos bastante interessante e isso acho que foi uma boa surpresa para toda a gente, porque é isso que nós pilotos e também espectadores gostam de ver, que é luta em pista, e acho que isso é muito positivo. E ontem, tanto na corrida como nas próprias qualificações e sessões de treinos que houve, deu para ver que a luta vai ser animada. Será com certeza cintos apertados. Vamos para a terceira e última corrida. Chegamos à terceira e derradeira corrida, encurtada para 30 minutos devido aos atrasos causados pelo mau tempo. Esta foi a verdadeira prova de fogo. Depois de 2 provas de sprint, chegou a hora de testar a resistência dos pilotos. Ao contrário do que aconteceu nas qualificações, Francisco Mora foi o primeiro a ultrapassar a linha da meta depois de Nuno Batista ter recebido uma penalização de drive-thru. A luta entre os dois foi constante. Apesar de partir da pole position, Nuno Batista perdeu logo a primeira posição no arranque, tendo-a recuperado apenas na volta 2. Assim se manteve até à 12ª, momento em que foi penalizado por não ter cumprido o tempo mínimo nas boxes. Foi a oportunidade que Mora tanto ansiava e que rapidamente o colocou na frente, até ao fim da prova. Esta corrida foi, nós poupámos pneus, não metemos pneus novos e foi bom conseguir ter um bom ritmo de corrida e terminei com uma boa vantagem sobre o meu adversário e estou contente, não é? É bom estar de volta, estar de volta ao ativo e estou satisfeito. Apesar de correrem para categorias distintas, a luta entre os dois foi intensa e saborosa para quem estava a assistir. Francisco Mora terminou assim em primeiro na categoria TCR e Nuno Batista igualou em G2. Nesta terceira corrida ia à frente confortável, bastante confortável e, pelos vistos, excedi o tempo de paragem na box por meio segundo e fui penalizado com drive-thru e com uma paragem de 1 segundo, um stop and go de 1 segundo, assim é que é, e depois tive 10 minutos para tentar recuperar o tempo perdido atrás da frente do Kiko Mora e acabei colado a ele, mas pronto, em condições normais seria uma terceira vitória, que acho que era o que era de certa forma justo, mas as corridas são assim e provavelmente cometi um erro de meio segundo do loop-in ao loop-out e pronto, não consegui fazer o pleno, mas saí daqui satisfeito. Em terceiro lugar chegou o Porsche Cayman de Miguel Lobo. Fim de semana difícil para ele e para Patrick Cunha, com quem dividiu a prova. Viram-se condicionados com problemas de caixa e de travões que limitaram um melhor resultado. Ainda assim, conseguiram triunfar na classe G3. E na corrida final, na corrida grande, em que dividimos o carro, ficamos sem travões, fui eu que fiz o arranque, fiquei sem travões no final da segunda volta, o sintoma foi se mantendo e agravando até, portanto entreguei o carro ao Patrick sem travões e foi levar o carro até ao fim e tentar segurar o resultado. Seguiu-se Gabriela Correia, que evoluiu bastante durante todo o fim de semana. O desconhecimento da pista afetou o rendimento da piloto, que guardou as emoções mais fortes para o fim. Conseguiu vencer em T1. No sábado a primeira corrida não correu assim muito bem. Eu não conhecia o circuito, não fazia a menor ideia, chegava ao final da reta, não sabia se era para a esquerda, se era para a direita, andava ali um bocado aos papéis, então foi assim um bocado complicado, andei a fazer o que podia, o máximo que pude. Então durante a noite e durante a manhã tive a possibilidade de observar mais o circuito, de concentrar mais e na primeira corrida de domingo, de hoje, acabou por correr melhor, já conhecia a pista, já sabia se era para a direita, se era para a esquerda e consegui evoluir mais um bocado. Agora na última corrida senti-me mais confiante com o carro, mais confiante com a pista e dei tudo o que podia. Um exemplo de recuperação foi também a dupla Daniel Teixeira e Joaquim Santos, que terminaram o fim de semana em beleza.
As corridas de sprint não sorriram aos concorrentes, que melhoraram bastante o seu tempo na corrida de endurance. Esta última corrida fui a melhor. Estou a ganhar confiança e melhorei os tempos e, portanto, vou daqui satisfeito pela minha prestação nesta corrida. O resto, o Daniel cumpriu a missão que estava prevista para ele, fazer os melhores tempos. Joaquim conduziu os primeiros 15 minutos e Daniel terminou a prova. A excelente performance valeu-lhes o segundo lugar no pódio da categoria TCR. Eu fiz a corrida de hoje de manhã e agora, portanto, a segunda parte desta terceira corrida. A de hoje de manhã nós tínhamos o melhor tempo na qualificação, tínhamos a pole em termos absolutos da TCR, o que para mim foi muito bom. Infelizmente, na primeira volta, quando eu estava em segunda, a disputar com uma hora, acabei por fazer um peão, caí para o último, mesmo assim consegui recuperar. Depois fomos penalizados em 30 segundos, de uma forma que eu não vou comentar. Agora, para esta corrida, acabei por fazer a segunda parte. O Joaquim fez a primeira parte e muito bem, entregou-me o carro direitinho e eu só tive que levá-lo até ao final e aqui estamos. O sexto a ver a bandeira xadrez foi Paulo Martins, primeiro classificado da classe T2. O Volkswagen Golf GTI é novo nas mãos do piloto, mas nem por isso deixou de ficar perto dos carros mais potentes. Foi um fim de semana divertido. Este ano estou a guiar um carro de tração à frente. Um carro super engraçado de se guiar, embora com algumas limitações em relação aos adversários não diretos, mas da mesma grelha, que são os TCRs. É um carro que não tem o mesmo andamento que os TCRs, mas foi uma corrida muito engraçada e tentei fazer o possível, adaptar-me ao carro e pronto, basicamente foi isso, foi gerido. Na classe T4, os derradeiros vencedores foram a dupla André Tavares e Miguel Mota. Os pilotos conseguiram recuperar uma posição face ao arranque na sétima volta, num Honda que veio a estrear para o Estoril. A primeira corrida foi muito boa, porque foi a estreia do carro, que é um projeto nosso, que fizemos com as próprias mãos, o próprio sangue e dinheiro e tudo, e essencialmente o tempo, e foi muito recompensador ver que o projeto tem pernas para andar. Agora, o ideal era ter mais concorrência, portanto estávamos a pensar num troféu VTEC, que é para juntar toda a malta dos Hondas e etc. nesta categoria. Apesar do triunfo, Miguel Mota só lamenta não ter mais Hondas a correr no Open para apimentar mais a competição. Embora acho o mesmo que aquilo que o André disse, que temos pouca concorrência e andamos basicamente atrás dos TCRs, mas a dar uma volta de avanço à pessoa que vem atrás de nós, ou seja, não faz muito sentido. Temos de tentar angariar malta para tentar vir e ver se juntamos aí meia grelha de Hondas e fazer o VTEC Challenge, como se faz lá fora. Acho que não é nada que seja impossível. E temos muitos carros em Portugal parados que se calhar até podiam vir andar connosco e se calhar não andam por medo de regulamentos e afins, mas nós vamos fazer um regulamento para conseguir dar a volta à situação e conseguir pôr esses carros na pista. Pedro Marques teve problemas com o carro e começou o Open mais atrás do que estava previsto. Ainda assim, conseguiu o terceiro lugar na categoria TCR. Foi uma experiência nova, não é? Cada corrida é uma experiência. Não correu muito bem porque o meu carro apresentou certas dificuldades e não conseguimos detectar o que era, falhava muito, na zona rápida principalmente, e não deu para acompanhar os colegas do TCR. Mas foi uma boa experiência, adorei e espero continuar na velocidade. Seguiram-se José Fafiães e Manuel Valente, invictos na classe T5 em todas as corridas. Primeiro andei picado também com o Kiko Mora, consegui ir buscá-lo. O carro estava parado há 10 anos, não fizemos nada e é chamar o pessoal que tem o MX5 para cá, porque isto vale a pena, o Open. Na mesma categoria, Francisco Mora foi a prova de que ganhar nem sempre é o mais importante. De sorriso estampado no rosto, garante que conduzir um clássico no Open vale muito mais do que qualquer troféu. A primeira corrida praticamente não teve história, fila sozinha. Na segunda, um pouco mais do mesmo, agora tinha guardado um bocadinho mais os pneus para a última corrida. E a corrida mais longa tive a sorte de ter por perto um colega e amigo também da mesma categoria. Andámos numa diversão pegada quase do princípio ao fim, ambos em carros ex-troféu. Como tal, foi algo de fantástico, divertimos-nos muito e isso é o que mais interessa. Terminou tudo em bem e todos gostamos disto. Três corridas, 3 desafios completados, acaba assim a primeira etapa da edição de estreia do Open de Velocidade, com muita diversão à mistura. Segue-se o circuito de Braga a 18 e 19 de maio. Até lá!
love.